Então eu falo que quando eu não tenho um violão aqui como escudo é um pouco estranho, porque não sabe como se movimentar. O Senhor me dá graça. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos é uma palavra que quando o Senhor Jesus me deu, eu não sabia que eu ia ministrar. O Senhor Jesus me deu essa palavra, eu estava trabalhando numa segunda-feira, às 2:30 da manhã, eu estava fazendo uma massa de pão francês e veio essa palavra ao meu coração. E quando veio essa palavra ao meu coração, eu estremeci. E quanto mais eu refletia nela ao longo dos dias, mais meu coração estremecia. E quanto mais o Senhor Jesus foi revelando ao meu coração, mais o meu coração estremecia. E quando o pastor Adão me fez o convite para estar aqui, ele me disse há 2 semanas, Gabriel, no dia 27, vai ser um domingo, você vai estar levando a palavra. Aí eu olhei e falei, no domingo. Falei, amém, eu vou orar. E eu orando, eu falei, Senhor, qual a palavra, qual a palavra? O Senhor falou, já te dei. É essa. E eu, misericórdia de Jesus. Tenho certeza que é essa, não pode ser uma mais branca. E a palavra se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 22. Um livro no qual muitos olham e temem. Muitos leem o livro de Apocalipse e têm temor do que está escrito lá. Porque o livro de Apocalipse, ele fala das últimas coisas. Ele fala da grande tribulação, ele fala da vinda do Cordeiro, ele traz várias imagens, o dragão que persegue uma mulher, os cavaleiros, ele vem trazendo a destruição da terra, uma estrela que cai e mata a terça parte da terra, uma besta que emerge do mar. Mas o livro de Apocalipse não é para ser temido, mas é para ser esperado. Esperado com alegria. Porque é no livro de Apocalipse que está a volta do nosso Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, a partir do verso 16. Aleluia. Apocalipse 22, 16, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Abaixa a sua cabeça, vamos orar mais um pouquinho. Senhor Jesus, é um motivo de muita alegria, ó Pai. Senhor, eu estou aqui, Pai, para ministrar a tua palavra. Mas também, ó Pai, é motivo de temor a tua presença. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha, ó Pai, me usar como boca de Deus. Que eu venha ser, ó Pai, canal de bênção para abençoar, ó Pai, a sua igreja. E abençoar, ó Pai, aqueles que estão nos escutando. Que o Senhor venha, ó Pai, testificar a tua palavra no coração de cada um, confirmando, ó Pai, a tua mensagem. Assim, ó Pai, como o Senhor confirmou no teu. E assim, ó Pai, como o Senhor veio falando ao meu coração, que o Senhor possa falar ao coração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o capítulo 22 de Apocalipse, ele é uma continuação. Ele continua o capítulo 21. No capítulo 21, João está dando uma volta com um anjo. E ele começa dizendo assim: e ele me mostrou a cidade santa. Então, João ele começa a ver assim a cidade. João ele começa a ver as ruas de ouro, os portões celestiais. Ele começa a ver os muros que são de jaspe. João começa a ver os detalhes e começa a escrever os detalhes daquilo que ele está vendo. No capítulo 22 é uma continuação, porque no capítulo 22 ele começa vendo um rio de águas vivas
que saem do trono de Deus. Ele vê uma árvore que dá 12 frutos, um fruto por mês, e talvez esse fruto é capaz de sustentar toda a nação. João, ele vê a praça no qual todos vão se reunir, e que em suas terras está escrito um nome que só ele sabe. João, ele começa a descrever o que ele está vendo. Porque assim foi dito a ele: escreve tudo que vê. No versículo 16, nós temos que entender o seguinte: João está todo o tempo tendo uma conversa. João está sendo apresentado, no capítulo 22, o que ele está vendo. E ele está caminhando com um anjo. O anjo está dizendo: olha o rio de águas vivas que sai do trono. O anjo está dizendo: olha o trono do cordeiro, olha a árvore da vida. Escuta lá, eu vi a árvore da vida, eu vi o rio. Mas no versículo 16, não tem um anjo dizendo. No versículo 16 do capítulo 22, está dizendo assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar. Jesus envia o seu anjo como testemunho. E eu quero dizer a vocês que há um tema essa mensagem. E o tema é o convite da salvação. Gabriel, o convite dava salvação para uma igreja onde todos são salvos. Sim. Foi essa mesma pergunta que eu fiz para Jesus. Jesus, por que eu vou falar de salvação para quem já é salvo? Só que nós temos que entender o seguinte: o primeiro ponto é que Cristo envia para dar testemunho. Jesus, ele nos salva. Eu me perguntei de quem era esse convite. E eu falei: o convite é de Jesus? Não, porque Jesus, ele salvou. Jesus, ele morre na cruz do Calvário e salva. E envia, ide e pregai o Evangelho. No capítulo 1 de Apocalipse, se nós lermos lá, Apocalipse 1, no versículo 1, aleluia. Coloca para fazer, por favor. Apocalipse 1, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Vai estar dizendo assim: revelação de Jesus Cristo, qual Deus me deu para mostrar aos seus servos o que breve há de acontecer. E ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seus servos João, versículo 2, que dá testemunho de tudo que Cristo é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O primeiro ponto é isso. Jesus, ele envia o seu anjo, que envia a mensagem a João para dar testemunho. E o que é dar testemunho? É validar o que está vendo. É validar o que aconteceu. Se nós formos a um tribunal e chegarmos no tribunal e alguém te chamar como testemunha de algo, o juiz vai estar te perguntando: é verdade isso que aconteceu? E você vai validar. É verdade. Por isso que tem que se escolher bem os testemunhos, as testemunhas. Porque o testemunho não pode ser mentiroso, porque é no testemunho que está validado toda a história. O que aconteceu é validado pelo testemunho. Então, Jesus, ele envia o seu anjo, e o seu anjo começa a contar a João, e João começa a tomar nota, para não esquecer. João, ele está vendo muitas coisas maravilhosas. Então, Deus diz assim para João: escreve tudo o que vê. Por que escrever? Porque João ia ver tanta coisa, irmão, que ia deixar passar detalhe. Toma nota, começa a anotar tudo que você está vendo. E assim, você vai dar testemunho às igrejas. Você vai começar a contar os acontecimentos. E assim, João começa a escrever, e João começa a escrever o que ele viu, ele começa a contar este testemunho. Só que temos o segundo ponto agora, que é o convite. Há um convite.
No capítulo 22, se nós começarmos a ler o capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5, João ainda está descrevendo o que ele está vendo. João está dizendo assim: eu vi um rio puro da água da vida, claro como cristal. Eu vi no meio de uma praça, na outra ponta do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos. E ali não haverá maldição contra ninguém. E nela está o trono do Cordeiro. João viu o seu rosto e a sua testa, que estão o seu nome. E João viu que haverá que não há mais noite naquele lugar, porque a glória do Senhor resplandece. No capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5, é continuação do que João está vendo. No versículo 6, João está escrevendo e descrevendo aquilo que ele ouviu. É um diálogo. E disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus Santo dos profetas enviou os seus anjos para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Do versículo 6 ao versículo 15, João está escrevendo aquilo que ele ouve do anjo. Mas no versículo 16, Jesus fala: eu o enviei para dar testemunho, para testificar essas coisas na igreja. E para garantir que é Jesus que está dizendo: eu sou a raiz de Davi. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Essa é a divisão do capítulo 22. Do 1 ao 5, João escreve o que está vendo. Mas do 6 ao 15, ele escreve o que está ouvindo. No 16, ele começa a testificar que quem enviou foi Jesus. Mas no versículo 17 é um convite. E o convite é: o Espírito diz, vem. E a noiva diz, vem. E aqui é um detalhe interessante. Só pode haver um convite. Aqui alguém só pode convidar se você tem acesso. Eu só posso convidar qualquer um de vocês para ir à minha casa, porque eu tenho acesso a ela. Eu tenho acesso à chave, eu tenho liberdade e autoridade dentro da minha casa. Eu conheço o dono. Eu não posso chegar em vocês e falar: vamos na casa do prefeito fazer um churrasco lá. Eu não posso falar isso porque eu não conheço, eu não tenho acesso, eu não tenho essa liberdade, eu não tenho essa autoridade. E nesse convite nós temos dois pontos importantes. Nós temos duas coisas importantes e interessantes nesse convite. Esse convite é dividido em duas partes. O primeiro é o convite do Espírito, porque o Espírito está escrito em primeiro. O Espírito diz, vem. E a pergunta é: para quem é o convite do Espírito? João 14, no versículo 16. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. O convite do Espírito, em primeiro momento, é para a noiva. O Espírito ele está conduzindo a noiva. Essa é a última menção do Espírito na Bíblia. No versículo 17, o Espírito diz vem, é a última menção do Espírito. Nós não vamos ver mais a palavra Espírito na Bíblia. E mostra que o Espírito está conduzindo, induzindo, influenciando e capacitando a igreja, dizendo, vem. Porque o Espírito e o Pai são um só. Então o Espírito tem autoridade para convidar a entrar no reino celestial. O Espírito pode convidar a essa salvação, porque Ele e o Pai são um. Ele e o Filho são um. Ele tem essa autoridade, Ele tem essa liberdade, e Ele diz, vem.
Mas ele não diz para o mundo, porque o mundo não pode receber. Ele diz para quem recebe é a igreja. Quem recebe são os salvos. Quem recebe são aqueles que levantam a mão e dizem: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. O Espírito fala com aqueles que o conhecem. Ele diz: vem. E o Espírito começa a conduzir a igreja. Ele começa a direcionar a igreja. O Espírito ele começa a mover a igreja a esse convite. E o segundo passo do convite é o convite da igreja. É o convite da noiva. A noiva do Cordeiro, que somos nós, que é a igreja de Cristo, ela diz: vem. Mas por que a noiva diz vem? Porque ela passa a ter autoridade. Ela passa a ter autoridade porque ela passa a ser filha de Deus, com acesso ao reino celestial. Nós temos que entender que nós, como igreja, temos uma voz. E temos que saber qual é a nossa voz. E a nossa voz é: eis que é chegado o reino de Deus. Nós temos que saber qual é a nossa fala e qual é o nosso diálogo e por que nós estamos aqui. Porque o Senhor nos plantou aqui, porque o Senhor plantou a sua igreja, porque o Senhor Jesus simplesmente não escolheu algumas pessoas e salvou diretamente, ou nos levou diretamente para o céu, porque Ele nos deixou aqui. Porque Ele nos colocou na nossa família, porque Ele nos colocou no nosso pai, no nosso escola, no nosso trabalho, porque Ele nos colocou próximo de pessoas. João Batista, ele está no deserto pregando, e chegam nele e dizem: você é o Messias? João fala: não. Então perguntam a João: quem é você? João fala: eu sou a voz. A voz que clama no deserto. Clamar é gritar, falar, expressar algo de maneira audível. João está dizendo assim: eu sou a voz de quem? De Deus, mas eu não sou Deus. Eu sou a voz do Messias, mas eu não sou o Messias. Eu falo em nome dele, mas eu não sou ele. E é isso que é o papel da igreja. A igreja é representante autorizado. Sabe quando estraga o teu celular ou o teu carro, você vai numa mecânica autorizada? A mecânica autorizada da Samsung, significa a técnica autorizada da Samsung. A Samsung autorizou aquela empresa a trabalhar em nome dela. Então, o que a empresa fala, basicamente é o que a Samsung fala. E assim continua sendo. E Deus nos coloca como representantes, embaixadores autorizados do seu reino aqui na terra. Ou seja, o que nós falamos é o que nosso Deus fala. Gabriel, prova na Bíblia? Prova. É fácil provar na Bíblia. Se nós continuarmos a ler, Jesus ele vai contando parábolas, Jesus vem contando histórias, e Jesus vem dizendo assim: o reino de Deus é semelhante a Mateus 22, versículo 2. No versículo 1, no versículo 2 mesmo. O reino de Deus é como, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Versículo 3. E enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete. Os servos não falavam em nome dele, mas em nome do rei. E Jesus vem dizendo: o reino dos céus é semelhante a isso, é igual, é parecido. O que eu estou falando para vocês significa que o reino de Deus é igual ao emparelhamento, ao nível de igualdade. Jesus está comparando essa festa, o rei que envia seus servos, ao reino dos céus, que é semelhante ao rei que envia
o seu servo. Que servo é esse? Quem ele envia para convidar as pessoas para este casamento? Se não somos nós que estamos aqui na terra, autorizados a falar de seu nome. Amados, nós temos que entender que a igreja tem um poder enorme em suas mãos. Só a igreja de Jesus Cristo, só aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus, só aqueles que recebem o Espírito Santo, só aqueles que são chamados filhos de Deus, têm autoridade, liberdade e poder para convidar alguém a entrar no reino do céu. Ninguém mais na terra tem esse poder, não há outra palavra de salvação, e não há mais ninguém que tenha a palavra de salvação que não seja a igreja de Cristo, porque a palavra de salvação é o Evangelho de Cristo. E quem leva o Evangelho de Cristo, senão a igreja dele? O Evangelho verdadeiro, a palavra de salvação que é Jesus morreu para nos salvar. Eis que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todos quanto receberam, foram lhe dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Assim, pois agora somos co-herdeiros com Cristo em um reino celestial. Romanos, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 20. Aleluia. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Nós somos a voz, e como igreja, a nossa voz é: reconcilie-se com Deus. É chegado o reino do céu. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A nossa voz, o nosso convite não é vir para a rua. Entenda que você pode ter a sua manifestação pessoal, você pode ter a sua opção política, você pode ter a sua opção para um time de futebol, você pode ter uma opção para o nosso musical, mas a nossa voz como igreja não é vir para a rua, nossa voz como igreja não é vá para frente do quartel para o exército, a nossa voz como igreja não é vir se manifestar a favor de um ou de outro aqui na terra, a nossa voz como igreja é chegado o reino do céu. Jesus está voltando. O Espírito diz vem, e a noiva diz vem, a noiva não diz vai. Porque se a noiva diz vai, significa que ela não está dentro, mas ela diz vem, eu já estou aqui, eu quero que você venha. Se nós continuarmos o capítulo, versículo 17, ele vai dizer: e quem ouve, diga, não diz, venha. Quem ouve, tem a oportunidade de dizer, vem. Aleluia. Glória a Deus. Quem ouve está dizendo, vem. Venha. Quem ouve, diga, vem. Ela não diz, vem, porque ela não está dentro. Mas ela tem a oportunidade de estar. Ela tem a oportunidade de estar do lado de dentro. Ela está ouvindo a palavra de salvação. Só que quem está dizendo isso somos nós. Vem, 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 porque é chegar no reino. Vem, e se você quiser, eu dá a minha vida. Se você não quiser, não vem. Se a gente continuar lendo o capítulo 2, vai ver escrito assim: e quem é impuro, quem está sujo, suje-se ainda. Mas quem é santo, santifique-se ainda.
Ele está dizendo assim: olha, se você quiser continuar na prática do pecado, continue. Não tem problema. Você acha que a sua vida está boa? Continue do jeito que está. Mas você que quer tomar dessa água, você que quer entrar nesse reino, santifique-se ainda mais. E diz: aleluia. A palavra do Senhor vai nos trazendo como uma voz. E aí, tipo, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração e disse: seu. Nos últimos dias, nós, como igreja, estamos perdendo a nossa voz. Estamos falando, vai! Mas nós não estamos chamando para dentro. O reino que é para ser compartilhado tem se tornado um reino individualista. Temos olhado para o nosso próprio umbigo. Não estamos nos preocupando em anunciar uma mensagem de salvação. O Espírito está todo o tempo falando ao nosso coração: vem, 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 vem para dentro, vem para perto, é o rio de água viva. A igreja que vem falar, vem, a igreja falar, vai, pode ir. Não vou perder meu tempo. Vou pregar. No meu trabalho não é lugar de pregar, Gabriel. Vou pregar onde no meu trabalho? Não é lugar de pregar. Na minha escola não é lugar de pregar. Na minha família, na reunião de família, não é lugar de pregar. Quem disse? Para falar do Evangelho não tem lugar. Para falar do Evangelho não tem hora. E para falar do Evangelho não tem momento. Pois a palavra do Senhor vem dizendo: pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. No seu trabalho você pode dizer: bem, eu conheço um lugar que pode transformar a sua vida. Na sua escola você tem autoridade. Na sua família você tem essa autoridade. Porque essa autoridade é dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o noivo esperado, que vai vir com grande estilo nas nuvens para nos buscar. E ele vai dizer assim: me mostre as mãos. O que tens para mim, ó noiva amada? Tem azeite? Azeite não é um chão. Azeite é algo para oferecer, é algo físico. E o que nós vamos oferecer? Assim, Jesus, eu vou tocar com o violão da igreja, fazer louvor toda quinta e domingo. Eu estava num grupo de jovens, e toda vez que a igreja se reunia, eu estava junto. Aí Jesus vai falar: mas e na escola, você fazia o quê? Não, na escola eu estudava, aprendia matemática, português. Na escola eu aprendi biologia com uma igreja do Marcão, mas eu não reputei. Eu deixei todo mundo acreditar nisso. Na escola, eu aprendi filosofia que Deus não existe. E eu deixei. Eu deixei acreditar em outras coisas. Quando eu tinha voz e autoridade para falar o contrário. E no seu trabalho? No meu trabalho, Jesus, no meu trabalho, como não gosta muito de Bíblia, então eu não podia pregar. Eu tinha que meu emprego. Eu tinha uma família para sustentar, Jesus. Eu tinha conta para pagar, então como eu vou pregar no meu trabalho? Jesus falava: mas eu não preguei. Os discípulos não pregaram em lugares que não deveriam. Para pregar no templo tinha que ser mestre. Para pregar dentro do templo tinha que ser autoridade. Tinha que ser fariseu. Para pregar no templo, você tinha que ter uma carteirinha. E Pedro não estava lá dentro pregando. Pedro, cheio do Espírito, não disse: ninguém está bêbado, mas está se cumprindo o que foi escrito no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Pedro levava o chinelo. E estão falando: você vai parar de pregar de Jesus? E Pedro fala: o Cristo no qual vocês crucificaram, eu não paro de pregar. Porque ele ressuscitou e ele vai voltar para me buscar.
E quanto mais pessoas eu levar Ele, maior será o meu galardão lá. Mais perto dele eu vou estar. Eu quero adentrar esse reino, eu não quero adentrar sozinho. Não há um lugar para levar a palavra. Não há um momento. A palavra só precisa ser levada. E você não precisa pregar e falar assim: olha, aceita Jesus. Para de pregar. Mas a sua vida pode pregar. A pessoa pode estar triste, em momento difícil. Você pode chegar, abraçar e falar. Chamar de cantinho e falar: eu posso orar por você? Olha, está difícil, tá? Eu sei um lugar que pode facilitar a sua vida. Aonde? Na igreja. Gabriel, a igreja não transforma. Se a igreja não transforma, o que vai transformar? Se é aqui que o povo santo se reúne para adorar ao Santo dos Santos. Se é aqui. Foi dada autoridade à igreja pelo próprio Cristo. Mateus 28, versículo 18 e 20. Mas Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu ordenei. Amados, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Marcos 16, versículo 15 e 18. Para você entender que a autoridade que nós temos foi dada pelo próprio Cristo, Jesus disse: vão ao mundo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais, o sinal da sua autoridade, acompanharão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios e farão novas línguas. Pregarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum, e porão mãos sobre os doentes, e eles serão curados. Autoridade. Poder que foi dado à igreja para ir pregar o Evangelho. Aí eles vão perguntar: como eu sei disso que você fala aí para você? Quer testificar? Quero. Vem cá, está doente? Quero. Seja curado. Uau, fui curado! Então você sabe o que o Evangelho é verdadeiro. Ok? Lucas 24, 45 ao 49. E então Jesus lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas destas coisas. Se nós lemos novamente o versículo 47 de Lucas, que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. A voz da igreja ainda é para pregar que em Cristo há perdão para os pecados. Que em Cristo há salvação. Que em Cristo ainda há liberdade. Que em Jesus Cristo ainda há mudança. A nossa voz ainda é: vem, porque ainda é tempo. Porque chegará o tempo em que vocês vão nos procurar e nós não estaremos mais aqui. Por isso, vem. Entenda, o reino de Deus, o reino celestial, não é um lugar parado.
O reino de Deus não é um lugar fixo. O reino de Deus não é um lugar que não se mexe, mas é um lugar que está se movendo e se movendo sobre nós. Porque a pregação de João, a pregação de Jesus, a pregação dos discípulos é chegado o reino de Deus. João está visualizando o Apocalipse. E João está dizendo, eu vi a cidade santa que estava descendo, vindo em nossa direção. Então nós não vamos para um lugar parado, mas nós vamos de encontro a este reino. E quando ouvisse uma voz dizendo, abra as portas, levantai a porta das vossas cabeças, levantai-vos a portais eternos, porque para que entre o rei da glória, que esse rei da glória é Jesus, nós estaremos atrás dele, gritando, santo, 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 santo é o Senhor. Mas para isso, há um convite. Eu fico pensando, amado, isso me atemoriza. Sabe, cada dia que passa, a cada dia que um amigo meu, a cada dia que um familiar meu, a cada dia que alguém na minha casa, a cada dia que passa alguém na minha casa, não se converteu ao Evangelho. Eu fico pensando assim, se Jesus voltar. Porque eu sei o lugar. Eu sei o lugar que vai, quem não crê, quem não segue, quem não ouve a palavra e pratica. Eu sei qual é o lugar da noiva. Eu sei qual é o lugar das virgens sábias, mas eu também sei qual é o lugar das loucas. Porque o Senhor Jesus não dá esse entendimento. Isso me atemoriza, porque eu fico pensando como vai ser o dia em que tocar a trombeta. E acontecer o que está escrito no vereador do campo. Já pensou você trabalhando com o seu melhor amigo, mas porque você não levou uma palavra de salvação a ele, tocar a trombeta, você subir e ele ficar. Aí ele vai falar, pô, mas meu irmão estava aqui comigo todo dia, ele não falou para eu. Ele não me mostrou. Ele falou de maneira supérflua, mas ele não me mostrou a autoridade que ele tinha para esse convite. Ele falou para mim na igreja, mas ele não falou que isso podia mudar a minha vida de maneira sobrenatural. Ele disse que Jesus estava voltando, mas a vida dele estava tão forte que eu não conseguia acreditar que ele estava esperando essa vida mesmo. Eu achei que ia demorar. Mas aí a mudança de vida dele foi tão repentina que não deu tempo de eu perceber. Já pensou a mãe falando assim, meu filho subiu, mas ele não disse para mim. E em casa ele não me mostrava essa autoridade. Ou o filho que fala, meu pai não ensinou para mim. No trabalho, seus amigos vão dizer assim, não é bom. Aonde está? Subiu, foi arrebatado. Arrebatado para onde? Para o lugar santo. Está com Jesus. E agora? Como é que eu faço para ir? Agora não vai ser. Por isso que fala, o Espírito que a noiva diz vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede vem, e quem quiser, beba de graça, não tem preço, a água da vida, no versículo 18, não vai dizendo, porque eu testifico, todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, e que se alguém lhe acrescentar, se alguém lhe pregar qualquer coisa, lhe acrescentar algo a mais, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Mas se alguém tira, se alguém não falar toda a verdade,
Se for prego o Evangelho, mas esse Evangelho não é em sua totalidade, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Você sabe o que significa isso? O que está escrito lá em João 15. Todo aquele que não dá fruto, ele corta para que seja lei do inferno. João está falando, a igreja diz vem. Mas quando a igreja não diz vem, ela também não vai. A igreja tem o poder e a autoridade para um convite. Mas quando a sua voz não é este convite, ela nem sequer entra na festa. O nosso papel como igreja ainda é pregar. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente, sendo veio. Amém. Maranata, ora, vem. Senhor Jesus, se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Santo Senhor Jesus. Nós te adoramos e glorificamos, ó Pai, o teu santo nome. E que o Senhor venha testificar, ó Pai, no coração da tua igreja. Assim como o Senhor testificou no meu. Este convite, esta verdade. Que é necessário levar a tua mensagem de salvação. E que a nossa voz, acima de tudo que o mundo está pregando, que nós temos uma voz diferente. Não importa o que a sociedade fala, não importa o que o mundo fala, não importa o que as pessoas ao meu redor falam, ainda a minha voz é chegar no reino de Deus. Vem, arrependa-se, a água da vida, a água de salvação, a água de transformação, ainda há esperança. Por isso, Pai, eu clamo, Senhor, pela tua igreja. O Senhor me derramando ainda mais poder, autoridade, ousadia. E que eles, Pai, possam receber poder e autoridade para testificar e realizar as obras. Que eles possam, Pai, testificar e mostrar as obras do Pai da salvação, aquilo que o Senhor disse que eles fariam, obras maiores, ó Pai, do que o Senhor mesmo fez na terra, foi o que o Senhor disse. O Senhor disse, se crerem em mim, farão obras maiores, testificarão coisas maiores. Por isso eu clamo, ó Pai, pelos teus servos, pela tua igreja, pela tua noiva. Vem com essa voz no coração de cada um, o Espírito Santo continue a conduzir. Continue, ó Pai, continue, Espírito Santo, a falar e a levar a palavra, essas palavras, assim como foi dito a Pedro, não importa, não se preocupe, na hora certa, o Espírito Santo falará através de ti. O Espírito Santo fala através da nossa boca. O Espírito Santo fala através de nós. E que nós possamos anunciar. Que nós possamos anunciar este convite. Vem. E participar do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus que merece glória e glória. Eu agradeço a Deus por oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhosa palavra do Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Para começarmos uma semana de ótimo ânimo na presença de Deus. Nós queremos ir para o céu, amém? Nós queremos ir sozinhos? Nós queremos levar mais gente. E é esse mandamento de Jesus. Da mesma forma que ele deseja que todos sejam salvos
esse desejo possa haver em nossos corações, nós possamos ser mansos e humildes, mas que nós possamos levar verdadeiramente a palavra de Deus àqueles que necessitam. Louvado seja o Senhor pela vida do Gabriel, que Deus possa abençoar e honrar ele cada vez mais, como Deus já tem feito. Quero aqui justificar a ausência do pastor. Ele está na formação de grau dele, que foi na data de hoje, está sendo na data de hoje. Deus abençoe ele, a família dele pode estar acompanhando. Nós possamos orar e agradecer a Deus, né, por esse ensinamento dele. Que Deus possa abençoar o pastor também e assim honrar ele e a família dele cada vez mais. Agradeço a presença de cada um que está aqui. Creio que foi o Espírito Santo que